Olá a todos! Nessa aula nós vamos falar de conjuntos. Então aqui nós precisamos apresentar noções primitivas, ou seja, aqueles conceitos iniciais que vai nos permitir construir a teoria de conjuntos, pelo menos de forma introdutória. Então nesse caso, nós temos o conjunto, elemento e a noção de pertinência. Conjunto é um conjunto. O máximo que você pode tentar fazer para tentar descrever um conjunto é dizer que é uma coleção de elementos. Elemento é um elemento mesmo e pertinência é aquilo que dá a noção se um determinado elemento pertence ou não a um conjunto. Só que, novamente, é melhor explicar por exemplos. Então, aqui nós temos que a letra A maiúscula é um conjunto, e esse conjunto é uma coleção de elementos, ou seja, ele é formado pelos números 1, 7, 9 e 10. Então, o 1 ele é um elemento do conjunto A, e a gente usa a notação 1 e esse rezinho aqui que significa de pertence a para dizer o quê? Que o número 1 é um elemento do conjunto A. Agora, o 8 está aqui no conjunto A? Não. Então, nesse caso, nós usamos a representação que o 8 não pertence ao conjunto A. E nós temos diversas formas de se descrever um conjunto. Você pode descrever elemento por elemento, conforme está na letra A, ou você pode usar como se fosse a letra B, que é o quê? Você primeiro descreve a natureza do seu elemento, ou seja, em qual universo o seu elemento mora, e em seguida você vai dizer qual é a propriedade do elemento. Então aqui é uma propriedade. Então, nesse caso, é o fato do n ser um número par. E observe que esse conjunto possui uma quantidade infinita de elementos. O zero, né, se você considerar zero natural. Zero, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12. Você tem infinitos números pares. Então, para você conseguir descrever conjuntos que possuem infinitos elementos, uma maneira bem útil é fazer justamente isso. Descreve a natureza do seu conjunto, né, dos elementos do seu conjunto, e descreve a propriedade que o identifica como elemento do conjunto. Então, nesse exemplo aqui, nós temos que o número 126 é um elemento que pertence a B, porém, o número 7 não pertence a B, porque 7 é ímpar. Nós podemos descrever conjunto também através de uma descrição verbal. Então, nós podemos considerar, por exemplo, ser o conjunto de todas as cidades brasileiras. Então, quais são os elementos desse conjunto? Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus. Então, nós temos elementos, e esses elementos são as cidades brasileiras. E cidades que não estão no Brasil. Buenos Aires, é porque também pode ser que tenha alguma cidade no Brasil chamada Buenos Aires, mas acredito que não. Buenos Aires, Paris, são cidades que não estão no Brasil. Você também pode ter uma situação onde o seu conjunto é formado por um único elemento, conforme está aqui na letra D. Ou seja, o conjunto formado apenas pelo número 5. E você também tem o conjunto vazio, que é o conjunto que não possui nenhum elemento. Então, essa é a noção de conjuntos que nós temos. É como se fosse assim. Você tem um baú, dentro do baú tem vários brinquedos. Então, o seu conjunto é o baú de brinquedos e os elementos são os brinquedos. Então a analogia é mais ou menos essa. Seguindo em frente, vamos fazer um pequeno exercício para poder treinar um pouco. Então, vamos descrever por meio de uma propriedade característica os elementos abaixo. Então observe que aqui nós temos aqui o conjunto A, que claramente é o conjunto de todos os números pares. Então eu posso usar a descrição do exercício anterior, que é simplesmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V desse pedaço, ou ainda eu posso considerar, por exemplo, todos os n's naturais
tal modo que qual é a propriedade do n natural? Ele ser par, ou seja, ele tem que ser duas vezes algum número, que aí eu vou chamar de k, e vou considerar k pertencentes aos naturais, e quem quiser aqui não considerar o zero número natural, você pode incluir o zero na jogada. Se você considerar zero um número natural, que isso é uma convenção, aí só colocar k pertencente aos naturais. E por que isso é verdade? Pensa comigo, se você troca o k por zero, 2 vezes zero dá zero. Ok, zero está em A. Troca o k por 1. 2 vezes 1 dá 2. Beleza, o 2 está em A. Troca o k por 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, observe que para qualquer valor de k que eu vou substituir aqui, eu vou obter os elementos do conjunto. E mais ainda, se o número não possui esse formato, esse número que não possui esse formato não está nesse conjunto, porque é meio que uma ida e uma volta. Então é muito importante se atentar a isso. Todos os números têm formato 2, perdão, todos os números com formato 2 vezes k estão no conjunto, mas tem que acrescentar mais uma informação. Todos os elementos do conjunto são da forma 2k. Então, seguindo em frente, nós temos esse próximo exercício, onde nós temos o conjunto B, que é formado pelos elementos 0, 1, 2 até o 9, né? Então, é 0, 1, 2, 3, 4 até 9. Então, nesse caso, nós podemos considerar todos os n's naturais, de tal modo que 0 é menor ou igual a n, menor ou igual a 9. E observe, aqui eu estou considerando n natural. Então, todos os números naturais que estão nessa faixa representam justamente os elementos do conjunto. 0, 1, 2, 3, até o 9. Se eu não colocasse nada, ia ficar um pouco confuso. Porque esse n é natural, esse n é um número real, porque aí vamos pensar no número real. Ah, nós temos o número 2,5, mas 2,5 não é elemento desse conjunto. Então, por isso que é importante descrever qual é o seu conjunto universo, para aí sim se aprofundar nas propriedades. Então, resolvido esse exercício, sigamos em frente e vamos resolver a letra B e a letra C. Deixarei a letra A como um exercício para vocês tentarem resolver. E se vocês conseguirem encontrar uma solução, podem compartilhar aqui nos comentários. Então, pela letra B, observe que ele está indo de forma decrescente, né? E está sempre indo de 10 em 10, decrescendo, né? Então, 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Então, eu posso pensar em todo... Aí não posso usar n natural, né? Porque menos 10 não é um número natural. O número natural é aquele número das contagens. 1, 2, 3, 4. Os números que têm o sinal negativo, a gente pode considerar os números inteiros. Que aí, além do 1, 2, 3, 4, 5, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, dito isso, nós vamos considerar todos os n's inteiros, e aí nós usamos a letra z para representar o conjunto dos números inteiros, de tal modo que n venha a ser escrito como menos 10 multiplicado por k, aonde k é um número inteiro e k maior ou igual a zero. Por quê? Pensa no k igual a zero. Menos 10 vezes zero dá zero, zero elemento do conjunto. K igual a 1, já que é maior ou igual a zero. 1 vezes menos 10 dá menos 10. K igual a 2, menos 10 vezes 2, menos 20. E assim sucessivamente. Então, letra B está resolvida através dessa propriedade. Professor, tem como resolver esse exercício e qualquer outro exercício anterior de uma outra maneira? Sim, você poderia pensar em outras soluções sem nenhum problema. Então, não trate a minha solução como uma única alternativa. Pode ser que, se você encontrou uma outra solução, pode ser que esteja correto. Agora, o conjunto C, se vocês observarem direitinho o padrão que existe, o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. O 4 é o 2 ao quadrado. O 9 é o 3 ao quadrado. O 16 é o 4 ao quadrado. Então, eu posso pensar
que é o elemento de todos os, vamos dizer, n pertencente aos naturais, ou seja, são todos os números naturais, aonde, vamos pensar um pouco, esse n tem que ser igual a algum x ao quadrado, sendo x, por exemplo, pertencente, pode ser aos inteiros ou simplesmente pertencente aos naturais. E aí aqui nos números naturais eu estou começando do 1. 1, 2, 3, 4, 5. Que aí fica, troca o x por 1. 1 ao quadrado dá 1, um elemento do conjunto C. Troca o x por 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 é o elemento do conjunto C. Troca o n por 5. 5 ao quadrado dá 25. 25 é o elemento de C. Então, mais uma vez, os exercícios estão resolvidos. Sigamos em frente. Então, ok, já entendemos o que é conjunto. Agora, eu gostaria de alguma maneira comparar dois conjuntos. Ou seja, eu queria ter uma noção se dois conjuntos são iguais. Assim como em alguma videoaula recente que eu gravei, eu posso fazer a pergunta: essas duas canetas são iguais? Bem, a resposta é depende. Se você está preocupado com a funcionalidade da caneta, ou seja, se é uma caneta que escreve com tinta azul, essas duas canetas são iguais. Essa aqui escreve em azul. Só que, se você está preocupado com a parte externa da caneta, bem, aí já são diferentes. Se você está preocupado em simplesmente se são canetas, logo os elementos são iguais. Então, nós precisamos estabelecer uma noção de igualdade. Então, nós vamos estabelecer uma noção de igualdade entre dois conjuntos. Como isso é feito? Bem, deixa eu ver aqui. Vamos colocar assim. Deixa eu colocar na cor verde. O conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se para todo x pertencente a A, temos que x pertence a B e, que aí eu vou usar aquele símbolo lógico, e, para todo y pertencente a B, temos que y pertence a A. O que eu estou dizendo aqui? Todos os elementos que estão em A têm que estar em B e todos os elementos em B têm que estar em A. Então, vamos fazer um exemplo numérico aqui. Então, o primeiro exemplo que nós temos é pensar no conjunto A como o conjunto formado pelos números 1, 2, 3. E vamos pensar o conjunto B formado pelo elemento 1, 2, 3, 4. Note que para todo x pertencente a A, ou seja, x igual a 1, ou x igual a 2, ou x igual a 3, isso implica que o nosso elemento x está em B. Porém, 4 pertence a B e 4 não pertence a A. Logo, é errado dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Por quê? Porque deveria valer recíproca. Qualquer elemento de A tem que estar em B e qualquer elemento de B tem que estar em A. Agora, seria interessante, já que a gente cumpriu a metade do caminho de uma igualdade de conjuntos, criar um símbolo quando nós temos um cenário desse tipo. E o símbolo nós até podemos desenvolver, que é nada mais, nada menos que dizer assim, ó, A contido, e aí você faz esse C mais esticadinho, em B. Então, esse símbolo aqui significa o quê? Que para qualquer x que está em A, esse x também está em B. Então, nesse caso, nós podemos até reescrever a igualdade de conjuntos da seguinte maneira. O conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se A está contido em B e B está contido em A. Agora sim, nós vamos resolver alguns exercícios numéricos.
Então, nós vamos resolver aqui determinando verdadeiro ou falso as sentenças abaixo. Então, nós temos o conjunto A, o conjunto B, o C e o D, e vamos lá. É correto afirmar que A está contido em D? Bem, para isso nós temos que olhar para todos os elementos que estão em A. Então, nesse caso, 1 e o 2. Pega um que está em A. Ele está em D? Sim. O 2 que está em A está em D? Também. Então, aqui é verdadeiro. A contido em B. Então, vamos lá. O 2 que está em A também está em B. Só que o 1 que está em A não está em B. Então, é errado dizer que A está contido em B. Mesmo que no conjunto B tenhamos o 2, 3, 4, 5, tem algum elemento de A que não está em B, logo não está contido. Isso permite dizer que é possível o A não está contido em B e B não está contido em A. O que eu quero dizer com isso? Que a noção de contido é como se um estivesse dentro do outro. É possível que nem A esteja dentro de B e nem B esteja dentro de A. E a notação que nós usamos, esse símbolo, quer dizer que A é um subconjunto de D. Então, continuando aqui, B é um subconjunto de C? Bem, o 2 está em B, mas não está em C. Logo, isso é falso. Observe que agora a boquinha está virada ao contrário. Isso se chama contém. É só pensar na boca do jacaré. A boca do jacaré sempre vai apontar para o maior. Então a pergunta é: B está contido em D? Então vamos pegar os elementos de B, os elementos do menor. Então, 2. 2 que está em B, está em D também? Tá. 3. 3 está em B. Está em D também? Tá. Então aqui é verdadeiro. É correto afirmar que C é igual a D? Bem, para isso a gente tem que olhar se todos os elementos de C estão em D. Então, nesse caso, sim, porque o 1 está, o 3 está e o 4 também está. Porém, o 2, que é o elemento de D, não está em C. Então, isso aqui é falso. Se a gente quiser representar isso aqui, a linguagem mais correta é dizer que C está contido, deixa eu esticar aqui um pouco mais, em D. Isso sim é verdadeiro. A não está contido em C. Então, vamos pegar os elementos de A e verificar se está ou não contido em C. Então, 1 está em C, o 2 não está em C. Se não está em C, não está contido, e se não está contido, isso é verdadeiro. Observe a importância da aula anterior sobre lógica, proposição e essas coisas. Bem, vamos continuar aqui verificando noções de igualdade, porque você pode descrever o mesmo conjunto de diversas maneiras. Então, por exemplo, quais das igualdades abaixo são verdadeiras? Aqui nós temos o conjunto formados por AAA, e aqui só AB. Só que, cuidado, esse AAA representa o mesmo elemento. Isso aqui não faz diferença, isso não altera o conjunto. Porque você só está olhando se o elemento existe ou não. Então, como é que a gente verifica igualdade de conjunto mesmo? Vamos pegar qualquer elemento desse conjunto. Então, por exemplo, esse A aqui está no outro conjunto? Sim, porque o A está aqui. Esse A aqui está no outro conjunto? Sim, porque o A está aqui. É o mesmo A. E esse A aqui também. O B está no outro conjunto? Sim. E esse B também. Agora, então você já mostrou que o esquerdo está contido no direito. Agora pega qualquer elemento da direita. O A que está na direita está na esquerda? Tá. O B que está na direita está na esquerda? Tá. Logo, você mostrou o outro lado. Portanto, esses dois conjuntos, de fato, são iguais. Por quê? Porque todo elemento que está aqui, e todo elemento que está aqui, está aqui. Então, observe que nós temos um instrumento claro de igualdade de conjuntos. Então, são dois conjuntos sendo escritos de maneira diferente. Então, é como se, por exemplo, fosse, se pegasse assim, que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Isso é verdade. Você está representando o mesmo número de uma maneira diferente.
Então, isso é perfeitamente possível na teoria de conjuntos. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o quê? O conjunto de todos os x. Quando fica vazio aqui, subtende-se que x é um número real. Então, o conjunto de todos os x, tal que x ao quadrado é igual a 4. Quais são os números que elevando ao quadrado dá 4? Menos 2 e mais 2. Bem, esse conjunto é igual a esse cara aqui? Vamos pensar um pouco. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o menos 2 e o 2. Eu tenho que verificar se ele é um elemento desse conjunto. Bem, ele é um número... Vamos pegar o menos 2. O menos 2 é diferente de zero? É. Agora eu tenho que verificar se o menos 2 cumpre essa propriedade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir o x por menos 2 e verificar se isso aqui é uma verdade. Então, menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Menos 8 mais 8 dá 0. E 0 é igual a 0. Então, menos 2 é um elemento desse conjunto. Vou pegar essa informação e deixar aqui no canto, na cor azul, por exemplo. Agora, na cor verde, eu vou testar o 2. Será que o 2 também é um elemento desse conjunto? Então, 2 é diferente de 0. Ok. Agora eu vou substituir o x por 2. Então, aqui nós temos 2 ao cubo menos 4 vezes 2 igual a 0. 2 ao cubo dá 8, menos 4 vezes 2 também dá 8, igual a 0. Aqui dá 0 igual a 0. É verdade que 0 é igual a 0? É verdade. Então, 2 também está nesse conjunto. Então, o que a gente mostrou é essa inclusão aqui, ó, que o lado esquerdo está contido no lado direito. Agora a gente precisa olhar o outro lado da igualdade. Só que para isso nós precisamos descrever os nossos conjuntos. Então, deixa eu só dar uma encolhida aqui, deixar aqui essa informação aqui no canto para seguirmos em frente. Então, para o lado direito, precisamos descrever quais são os elementos que cumprem essa propriedade. Então, observe que do lado direito, tem x ao cubo menos 4x igual a zero. Se você coloca o x em evidência, você vai ter x vezes x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, se você tem um número vezes outro dando zero, isso quer dizer o quê? Que ou o primeiro é zero, ou o x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Só que x ao quadrado menos 4 ser igual a zero, bem, então ou x é igual a zero, ou x é igual a menos 2, ou x igual a 2. Então, o lado direito só é verdadeiro para x igual a menos 2 ou x igual a 2. Como a propriedade diz que tem que cumprir essa equação e x diferente de zero, então, bem, o conjunto de solução dessa equação são esses três valores, só que como eu quero excluir o x igual a zero, então os nossos elementos são menos 2 e 2. E a gente já verificou que o menos e 2 são soluções dessa equação. Então, vale o outro lado, portanto, aqui é verdadeiro também. Agora, o próximo exercício. Conjunto de todos os x tal que 2x mais 7 seja igual a 11. Bem, dá para olhar do outro lado, porque como o lado direito é apenas o, x, é apenas o 2, se você trocar o x por 2, funciona? 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 7, 11. Então, todo elemento que está à direita também está à esquerda. Porque você pegou qualquer elemento aqui, que é apenas o 2, substituiu o x por 2 e viu que a propriedade é verdadeira. E o outro lado, quais são todos os x que cumprem essa condição? Então, deixa eu encolher essa informação aqui para seguirmos em frente. Então, eu quero saber quais são os valores de x, tal que 2x mais 7 seja igual a 11. Então, eu vou subtrair o 7 dos dois lados. Então, vai ficar 11 menos 7. 11 menos 7. 11 menos 7 dá 4. Então, vou trocar aqui por 4.
Isso implica, se você passar o 2 para o outro lado dividindo, ou seja, dividir os dois lados por 2, 4 dividido por 2, 2. Então, a única solução para essa equação é o x igual a 2. E aí, nesse caso, x igual a 2, o 2 é o elemento do outro lado, então vale a inclusão. Novamente, isso é verdade. Agora, vamos para o nosso último exercício, que é o conjunto vazio comparado com outro conjunto, né? Então, vamos pensar no conjunto de todos os números negativos e, ao mesmo tempo, maiores ou iguais a zero. Se você parar para pensar um pouco, esse conjunto é vazio, porque não existe, primeiro, não existe nenhum número que é negativo e positivo ao mesmo tempo. Ou ele é negativo, ou ele é positivo, ou ele é zero. Então, como aqui é o conjunto dos números negativos e aqui é o conjunto dos números maiores ou iguais a zero, então não existe um número que cumpra essa propriedade. Logo, vamos dizer assim, pensando naquela analogia da caixa de brinquedos, quando você olha para essa caixa de brinquedos, você vai ver que a caixa está vazia, ou seja, é um conjunto que possui nenhum elemento. E como aqui é o conjunto vazio, então isso aqui também é verdadeiro. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, curiosidades, informações ou algo que envolva 144 caracteres, me coloco à disposição para ajudá-los. E até a próxima.